O meu nome é Ana Paula Pellegrina Lockman. Nasci em São Paulo no dia 10 de setembro de 1966. Em 1993, ingressei na magistratura trabalhista no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cuja sede é a cidade de São Paulo. Escolhi o direito do trabalho não por acaso. Desde o berço, desde a tenra infância, escuto o direito do trabalho. Minha mãe foi magistrada por mais de 30 anos em São Paulo. E desde criança, como disse, venho escutando e falando sobre o direito do trabalho. Também na faculdade, a disciplina Direito do Trabalho me chamou muita atenção. Estudar o direito do trabalhador, o direito do empresário, penso que é muito importante, é uma das disciplinas mais importantes para a sociedade como um todo. Já magistrada, a minha rotina, a partir da primeira vara em que atuei na 15ª Região, que foi a região de Itapeva, foi bastante diferente. Vinha de São Paulo, atuei no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo e fiz uma permuta para a 15ª Região. Essa permuta me fez ir para Itapeva, ser titular da cidade de Itapeva, que é uma região muito diferente da que eu estava acostumada. Estava acostumada com uma grande metrópole, como é São Paulo, e fui para o sul do estado de São Paulo, na região de Itapeva, uma região muito pobre, uma região muito diferente e muito peculiar. É uma região eminentemente de trabalhadores rurais, onde até o vocabulário, a forma de atuar passa a ser diferente, e muito aprendi ali. Um caso que me chamou a atenção e que foi bastante pitoresco e particularmente para mim muito emblemático foi quando eu estava tomando o depoimento de uma das partes na audiência e eu sempre fui muito rigorosa no momento da audiência. E ao tomar esse depoimento me chamou a atenção aquele reclamante e determinei que ele se compusesse, porque a camisa dele estava inteirinha aberta. Eu notei que ele ficou um pouco perturbado quando eu dei um segundo olhar para ele e notei que nenhum botão tinha em sua camisa. Neste exato momento, pedi desculpas a ele, ele se recompôs, como poderia, e tocamos a audiência em frente e tocamos o processo em frente. Esta situação me fez reavaliar a minha posição como magistrada, a minha posição como magistrada trabalhista. Em relação à relevância dos processos, para mim todos os processos são relevantes. Atuei em vários processos relevantes. E muitas vezes um processo é relevante não pelo valor econômico que possui, maior ou menor, mas pela situação peculiar em si. E para a parte que busca no judiciário uma resposta a um direito que eventualmente entenda ter para a tutela do seu direito, este processo é o mais relevante, é o principal. Por isso, entendo que todos os processos são de uma relevância muito especial e de uma relevância ímpar. Já o meu ingresso no 2º grau do TRT da 15ª Região foi diferente, eu diria. Havia um projeto de lei há muitos anos em tramitação no Congresso Nacional, e para aumento do tribunal, para aumento do número de desembargadores, juízes e servidores. E após muitos anos em tramitação, realmente ele foi aprovado
e nós tivemos um número grande de juízes que ascenderam ao segundo grau ao mesmo tempo. Foi um trabalho de formiguinha feito por mim. Foi um trabalho em que tentei demonstrar aos desembargadores que ali votavam toda a minha experiência no primeiro grau, todo o meu trabalho frente à jurisdição e também na esfera administrativa, eis que atuei em várias situações como juíza auxiliar desta corte. Momentos marcantes foram inúmeros tivemos, inúmeras situações foram marcantes. A própria desapropriação do prédio do tribunal, em que hoje temos a sede, foi um momento em que tive a oportunidade de atuar e para mim especialmente muito marcante. A entrada do processo eletrônico na 15ª região foi um outro momento muito marcante, na medida em que também atuei na coordenação desse processo, dessa entrada, dessa mudança de paradigma para a justiça do trabalho. Afora vários processos em que atuei, como magistrada da seção de dissídio de individuais, em que trata-se de bloqueio de bens, constrição de bens e, de um lado, a constrição de bens, do outro lado, a efetividade. Toda essa situação são bem marcantes esses processos, além dos processos de demissão em massa, que tivemos inúmeros durante os últimos anos no tribunal. Tivemos inúmeras mudanças jurisprudenciais na nossa justiça, várias de muita relevância. Mas penso que é importante destacar duas questões: o dano moral e o acidente do trabalho. A partir do momento em que abarcamos a competência do acidente do trabalho e do dano moral, um novo olhar, um novo viés houve para essas questões. Os advogados passaram a postular a questão do dano moral de uma forma bastante recorrente. E os magistrados, por sua vez, entendo que passaram a atuar de uma forma ora mais restritiva, de outra forma nem tanto, mas o dano moral é algo que bastante emblemático para a justiça do trabalho. Os acidentes de trabalho também, porque passaram a ter um olhar com uma sensibilidade maior da magistratura. Os acidentes, que infelizmente são inúmeros neste país, passaram a ser enxergada. A questão da doença profissional e do próprio acidente passou a ter um viés, penso eu, que de maior sensibilidade para a decisão da questão. Enxergo os avanços tecnológicos no âmbito da justiça, no âmbito do Poder Judiciário, de uma forma bastante positiva. O mundo hoje está muito rápido, muito célere, e a justiça precisa ser mais célere e a tecnologia ajuda muito a essa celeridade. A Justiça do Trabalho, com a implementação do processo judicial eletrônico, tenho certeza que se tornou mais célere e se tornou mais segura. A partir de 2010, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que todos os ramos do judiciário deveriam ingressar no processo eletrônico. E a Justiça do Trabalho, uma vez mais, saiu na vanguarda. E, muito rapidamente, em pouquíssimos anos, implementou, tanto no primeiro como no segundo graus de jurisdição, o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. E de uma forma muito eficaz, e a cada dia vem trazendo maiores facilidades para os seus usuários, para a magistratura, para os servidores e
para os advogados, que hoje têm uma ferramenta muito rápida e muito célere para o seu mistério. Penso então que foi bastante positiva, em especial para a advocacia. Em relação ao futuro da Justiça do Trabalho e dos trabalhadores, acho importante destacar 2 pontos: a PEC da terceirização e a reforma trabalhista. Em relação à lei recém-aprovada da terceirização, não a vejo com amplitude tão grande como se apregoou e como se pretendeu dar. Tanto é que na própria projeto de reforma trabalhista já há tentativa de alteração desta lei que foi recentemente aprovada. Com relação à reforma trabalhista, vejo com preocupação. Não houve diálogo com a sociedade, não houve debates com os interessados, com o Sindicato dos Trabalhadores, com os sindicatos patronais, para que tivéssemos efetivamente uma reforma trabalhista dialogada, discutida, com embasamentos. Nós não temos isso hoje. Nós temos uma proposta de reforma trabalhista assodada, em que se quer ver a aprovação a qualquer custo. Isto muito me preocupa. Não nego que é necessária reforma no país, mas não desta forma, tão assodada e sem embasamentos. Encerro a minha fala destacando a importância do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, um tribunal de vanguarda, um tribunal comprometido com a sociedade, o 2º maior tribunal do país em movimento processual e em tamanho. Somos desembargadores, juízes, servidores efetivamente comprometidos com a sociedade, comprometidos com a celeridade e, acima de tudo, comprometidos com a justiça.